programa, enfim. Bom, então, esse artigo, né, Iniciação dos Saberes Discentes e o Currículo Cultural de Educação Física, ele é fruto de uma dissertação de mestrado, cujo título é Sobre Alternância de Modalidades, o Currículo Cultural de Educação Física e a Iniciação dos Saberes Discentes. Hoje, eu organizei a apresentação para tratar dos seguintes pontos. Sobre o referencial teórico que a gente foi atravessado durante o percurso da pesquisa, sobre os procedimentos que nós adotamos, que nós lançamos mão, aquilo que nós fizemos nas escolas, análise dos dados que nós produzimos nesse encontro com professores, estudantes e as considerações. A pesquisa teve como objetivo tentar debater, discutir, analisar como que docentes que afirmam colocar o currículo cultural em ação buscavam reconhecer, valorizar os saberes dos estudantes a respeito das práticas corporais tematizadas. E o interessante foi que essa intenção de pesquisa, esse objetivo, ele surge a partir de discussões do próprio grupo de pesquisa, de encontros, das reuniões, dos textos, das pesquisas publicadas. Então, foi bem quando o Pedro tinha defendido a dissertação de mestrado dele, e o Ivan tinha também defendido a tese, e aí, ao ler, ao presenciar as discussões, ao participar do debate desses trabalhos, outro desenho de pesquisa começou a aparecer, a surgir aí na rota, né? No início do programa, a intenção era outra, e com a pesquisa dos colegas, a gente acabou objetivando aí outras questões. Então, nós tínhamos como uma questão aí que foi nos movendo ao longo do percurso, que era a seguinte: então, como o reconhecimento, a valorização e a promoção dos conhecimentos dos estudantes se fazem presentes na cena pedagógica, tomando pela interlocução entre as situações didáticas e os princípios ético-políticos da perspectiva cultural de educação física. Então, é uma pergunta que vem também junto dessas pesquisas que antecedem, e também um pouco da história de vida que eu carrego, da minha ancestralidade. Então, muitas coisas foram se conectando com aquilo que eu vivia na escola, com as conversas com os colegas. Então, tudo isso foi possibilitando pensar um novo desenho de pesquisa. Então, as conexões teóricas. Primeiro, falar um pouquinho aí do que é o pós-colonialismo. E aí, trazendo um pouco de um livro, né, de uma obra chamada Local Cultura, cujo autor é o indiano Homi Bhabha, que foi uma obra que passou pela agenda do grupo. Então, as discussões, né, as leituras que a gente foi fazendo, foi possibilitando pensar uma pesquisa, né, pensar um modo de pesquisar. Então, tratando aqui de uma maneira bem geral, o pós-colonialismo trata aí de dois aspectos, né, ele representa aí dois aspectos. Um que diz respeito ao ano temporal, que diz respeito aos processos, né, de descolonização que ocorrem nas colônias europeias, e aí especialmente nos territórios africanos, asiáticos, e um outro aspecto que é o teórico. E o teórico está ligado aos estudos literários e culturais. Então, a ideia do prefixo pós
né, tem muito a ver com uma postura política de rechaçar as relações hierárquicas que se estabelecem na modernidade. Então, esse pensamento moderno contribuiu de uma maneira muito particular para fomentar um determinado conhecimento, uma determinada forma de existir como superior, como universal. Então, o pós-colonialismo vem para se opor a essa ideia. Então, é intervir nas narrativas da modernidade que tentam fomentar uma hegemonia. Então, o Omibaba vai colocar aí que o pós-colonialismo, de um modo geral, é um movimento que é contra a modernidade. E um outro campo teórico aí que também acabou nos atravessando, e aí acaba que aparecendo nesses momentos de diálogo com colegas que atuam no chão da escola, com as disciplinas cursadas ao longo da pós-graduação, que é o pensamento decolonial. Então, o pensamento decolonial é uma produção do grupo Modernidade e Colonialidade, um grupo composto por intelectuais, teóricos latino-americanos, e vem para fazer um debate muito contundente sobre o que foi a modernidade, de tentar pensá-la a partir dos conhecimentos nascidos aqui na nossa região, e de colocar em disputa uma nova forma de compreendê-la, porque até então o que a gente mais vê, especialmente no meio acadêmico e literário, é uma leitura sobre a modernidade a partir do território euro-norte-americano. Então, observando isso, o grupo Modernidade e Colonialidade vem fazer frente a isso e inserir uma nova forma de compreender esse momento, essa forma de pensar que foi construída nesse momento, né, que impõe a todos um padrão de conhecimento, um padrão de existência, de constituição da vida. E um outro campo teórico que também nos ajudou muito foi as epistemologias do Sul. E aí, uma produção do professor Boaventura Souza Santos, foi uma obra que também passou pela agenda do grupo de pesquisa, e que traz muitos elementos, muitos conceitos, assim como os campos anteriores aqui, trazem uma série de conceitos e nos permitem pensar algumas questões a respeito da escola, da sociedade, enfim. Então, as epistemologias do Sul é uma oposição a esse estado de imposição universal. Então, diz respeito a um Sul epistemológico. Então, um Sul epistemológico, segundo Boaventura Souza Santos, está ligado a toda forma de resistir aos processos do colonialismo, do capitalismo e do patriarcado. Então, esses três campos teóricos que a gente acaba recorrendo, eles possuem muitas aproximações, né? Também tem seus distanciamentos, mas o que eles têm em comum é de pensar uma sociedade, pensar a vida, o conhecimento, de uma outra forma que a modernidade impôs a todos nós, e que ainda é muito forte no meio acadêmico, na nossa vida em geral. Bom, aqui agora eu quero partilhar um pouco a respeito dos territórios da pesquisa, né? O lugar para onde nós nos deslocamos, nós fomos, nos encontramos e produzimos aí as aulas, os dados de toda a pesquisa. Bom, falando um pouco dos professores, que são integrantes do grupo de pesquisa já há alguns anos,
são pessoas que afirmam colocar o currículo cultural em ação e têm um grande engajamento na proposta, possuem participação em seminários, em discussões do próprio grupo, em processos de formação inicial de professores, e são pessoas que atuam justamente num território que é massacrado, violentado por uma narrativa. Então, o Leandro, atuante aí na MF Otoniel Mota, e o João, na época, na Escola Martinho da Silva, ambas escolas públicas, situadas no distrito do Jardim São Luís, na zona sul da cidade de São Paulo, periferia. Então, um lugar que é colocado de uma forma subjugada, um lugar que é visto como violento, miserável, enfim, um lugar que difícil de se viver. E ao irmos lá, a intenção é de mostrar que no território tem muita coisa potente, se produz muita cultura, muitos conhecimentos, muitos afetos, enfim. Então, a pesquisa, ela também tem um gesto político de fazer defesa pelos espaços públicos. E aí, uma coisa que acabou nos alegrando também, ao fazer a questão da arte, né, a gente cruzou nos buscadores lá do Cielo, enfim, da biblioteca digital, as palavras-chave, né, aquelas palavras que faziam parte do nosso objeto de pesquisa, de todas as nossas intenções. E aí, 95% dos estudos que nós encontramos, dissertações, teses, foram pesquisas construídas nos espaços públicos, né, nas escolas públicas. Isso é importante da gente afirmar aqui, porque em tempos atuais a gente vê um grande ataque a esse lugar, em detrimento de uma valorização do espaço privado. Então, e na MF Otoniel Mota e na Escola Estadual Martinho da Silva, representa uma defesa contundente do espaço público para mostrar que também se constitui conhecimento, se constituem saberes, e tem uma cultura potente nesses territórios, nesses espaços. Então, aqui eu quero falar um pouquinho a respeito dos procedimentos para a produção dos dados, né? Como que a pesquisa foi organizada, foi construída no seu percurso. Então, nós recorremos à observação participante. Então, quando a gente pensa numa pesquisa dentro de uma ciência tradicional moderna, o pesquisador é alguém que vai lá apenas para observar, é alguém que fica de fora, é alguém que é neutro, que não tem participação alguma. Então, a observação participante nos permite contrapor a esse gesto científico. Então, é de reconhecer, é de entender que a minha presença, né, e o encontro que se promove com os estudantes e com os professores, estão ali atravessados e carregados por inúmeras intencionalidades que acabam influenciando um ao outro. Então, minha presença influencia o espaço, a pesquisa, ela caminha conforme as subjetividades que ali estão presentes. Então, a gente vai e não fica de fora. A gente entende que, enquanto pesquisador e professor ao mesmo tempo, nós pensamos juntos, nós produzimos as coisas juntos, né? Então, ao estar lá nas aulas,
com os professores e os estudantes. Além disso, nós também fizemos conversas em grupo. Então, reunimos estudantes para uma conversa e foi uma conversa de modo a colocá-la no sentido mais descontraído possível, e não aquela coisa engessada de se estabelecer uma sequência, uma conversa muito fixa, né? Então, nós tínhamos o propósito, claro, então não poderíamos fugir daquilo, mas era um bate-papo, era uma conversa que nós preferimos fazer com o coletivo, um grupo de estudantes, depois com os próprios professores. Fizemos essa opção pelo grupo, por quê? Porque nós estávamos lidando com crianças, adolescentes, e aí, numa conversa, aquilo que poderia ter sido comentado por alguém, levaria outro ou outra a complementar, e aí a conversa fluir de uma maneira mais tranquila. Então, a gente fez uso, né, de, dessas conversas justamente para desestabilizar um receio de conversar, uma timidez que poderia ocorrer num encontro que fosse apenas somente entre eu, né, enquanto professor e pesquisador, e um estudante. Também de entender que esses encontros, eles acabam fomentando, produzindo um conhecimento que ele fruto de ações coletivas, né? Um outro procedimento que nós lançamos foi a análise dos registros. Então, nós fizemos várias anotações daquilo que nós vivemos, tiramos fotos, filmamos, e os registros também dos professores, os registros na escola, né, o projeto pedagógico, também foi algo que nós tivemos o cuidado de analisar. E aí, diante de tudo, né, esse material produzido, a gente acabou recorrendo à análise cultural. Então, a análise cultural, ela nos possibilita buscar um apoio em diferentes áreas. Então, ao tomar contato com o pós-colonialismo, o pensamento decolonial e as epistemologias do Sul, a gente percebeu que a análise cultural dialogava muito bem com as intenções desses campos. Por quê? Além de se valer de diferentes campos metodológicos, a análise cultural nos permite escapar dessas tradições da ciência, né, de considerar um único conhecimento como legítimo, verdadeiro e universal, que uma investigação, a produção científica precisa percorrer um caminho fixo, pré-determinado. Então, a gente estava entendendo que a pesquisa, ela se constituía no seu curso, né? Então, à medida que nós tomávamos contato com as leituras, com os campos teóricos, e íamos à escola, participávamos das reuniões do GPF, das reuniões do grupo de orientandos, das disciplinas, a pesquisa ela foi se movimentando, né? Então, a análise cultural nos permite, né, entender que todas as observações, as leituras, interpretações, possui uma determinada localização espacial e temporal. Então, isso já é uma forma de considerarmos que existe um grande distanciamento com esse pesquisar moderno. E aqui eu partilho um pouco das análises que nós fizemos, de tudo aquilo que produzimos nesse encontro com as crianças, com os professores, né? Um encontro que foi pensado juntamente a partir daquilo que foi acontecendo a cada momento. Então, o Leandro e eu conversávamos, o João e eu conversávamos sobre
aquilo que acontecia a cada aula, a cada momento, para pensarmos o próximo e a tematização da prática corporal encada por eles foi, assim, tomando um curso bem particular. Então, uma análise que diz respeito a um determinado contexto, ela diz respeito a um fragmento, a uma perspectiva. Por quê? Porque tudo aquilo que foi vivido, por mais que eu me esforce, eu não daria e não dou conta de conseguir alcançar uma compreensão, né? Então, por isso que é uma perspectiva, porque eu estou ali atravessado por inúmeras leituras, inúmeras formas de compreender a aula, enfim. Então, ao olhar os dados, né, ao estar lá na escola, a gente vê que esses princípios acabam atravessando o fazer pedagógico dos professores ao longo de toda a tematização. E ao agenciar, né, esses professores foram lançando mão desses encaminhamentos didáticos ligados ao currículo cultural. Então, o mapeamento, a ressignificação, a vivência, a leitura, o registro, a ampliação, o fundamento e a avaliação. Alguém quer falar? Vou seguir aqui. E aí, olhando isso, nós observamos que houve, de ambas as partes, né, tanto de docentes quanto de estudantes, o exercício da escuta e da fala. Então, né, em conversa com os estudantes, a gente foi percebendo como que eles estavam entendendo a aula e a conduta do próprio docente. Então, dentre tantas as conversas que fizemos, foi dito que acho que não foi nós que fez ele mudar, foi ele que se mudou, porque ele que perguntou ainda. Então, aqui a gente traz a transcrição da fala das crianças, tá? Então, a maioria da classe sugeria mudar o jogo. O professor sempre presta atenção no que a gente vai falar. Pois bem, então, essas falas, e dentre as outras, né, nos fizeram desconfiar de algumas coisas ali presentes no fazer pedagógico dos docentes que assumem colocar em prática o currículo cultural. Então, de compreender, né, então, ao ouvir isso, né, que os alunos trazem, colocaram nas conversas, a gente acaba que notando que há ressonâncias nesses princípios, até mesmo nos estudantes, né, mas não da mesma forma como que acontece com o próprio professor. Então, o professor, quando toma contato com a leitura, os debates, as discussões do currículo cultural, eles vão se agenciando, vão se movendo ali no seu fazer pedagógico de um jeito, e aí as crianças, elas, ao se depararem com a organização de situações didáticas que estão dispostas a ouvi-las, né, e que possibilitam o encontro de diferentes conhecimentos, a presença de diálogos, eles, né, e elas tendem a expor, né, a colocar aquilo que conhecem, a forma como performam, como fazem a própria prática corporal, de uma maneira muito mais intensa. E isso acaba fortificando ainda mais todo esse processo de enunciação. Então, a gente entende, a partir de uma leitura do livro Local da Cultura, né, do Homem Baba, que esses docentes favorecem uma enunciação de saberes discentes. Então, o Homem Baba, ele traz um debate sobre a enunciação quando ele vai discutir sobre
o que ele está entendendo por diversidade cultural e diferença cultural. Então, veja, a diversidade cultural para o Homem Baba, ela carrega consigo o reconhecimento de conteúdos e costumes culturais pré-dados, pré-fixos. Ou seja, então, a ideia de diversidade cultural proclamada, ela se alinha aos interesses do capitalismo. Entende que existe apenas um conhecimento que merece ser produzido, divulgado, disseminado, e que então as coisas já estão pré-fixas, pré-dadas. Por outro lado, a diferença cultural coloca um processo de enunciação da cultura como algo conhecível. E aí tem implicações da seguinte maneira, né? A enunciação coloca em questão as verdades ligadas à tentativa de dominação. Então, introduz uma quebra na imposição de modelos culturais e recusa de articulações, pois permite a constituição de lugares híbridos alternativos de negociação cultural. Então, olhando todo os dados que nós produzimos, olhando aquilo que nós vivemos juntos, a gente entende que uma educação pluriversal se constituiu. Então, esse conceito pluriversal, ele está ligado ao debate do grupo Modernidade e Colonialidade, com o pensamento decolonial, e para fazer oposição ao conceito de universalismo que o pensamento moderno divulgou. Então, ao impor uma única forma de existir e uma forma de conhecimento como verdadeira, o pensamento moderno exterminou diferentes vidas, diferentes saberes. Então, o pluriversalismo é para afirmar uma valorização de diferentes formas de se viver, de diferentes conhecimentos, em diferentes contextos, lugares, entendendo que são construções particulares. Então, ao conectar uma prática pedagógica ao projeto político-pedagógico da própria escola, e está sintonizado com as demandas locais, com as falas das crianças, a gente entende que a tematização organizada, promovida ali nas escolas, ela se aproxima desse modo de pensar a sociedade, de pensar. Então, nós entendemos que uma educação pluriversal se afirmou, né, porque foi uma proposta pedagógica sintonizada as demandas locais, a produção cultural local. E aí, nós percebemos que uma ecologia de saberes também se afirma, né, nessa prática pedagógica. Ecologia de saberes é um conceito lançado pelo Boaventura Souza Santos, com o debate das epistemologias do Sul, que aí é para fazer uma oposição ao que ele vai chamar de fascismo epistemológico. O que é o fascismo epistemológico? São todas as práticas que vêm para colocar determinados conhecimentos no lugar de não existência. Então, uma ecologia de saberes vem para anunciar, para afirmar que é possível uma sociedade que se constitui a partir de diferentes formas de compreender o mundo, né? Então, ele vai dizer que não é possível fazer justiça social sem justiça cognitiva. Então, uma ecologia de saberes, a gente entende que foi movimentando, que foi fazendo parte
de toda a cena pedagógica, porque os professores ouviam os estudantes, tentava estabelecer um diálogo com aqueles conhecimentos inerentes às práticas corporais que eles elencaram como tema, e aí eu trago aqui o CrossFit e o futebol. Então, os conhecimentos que vão compondo essas práticas corporais vão, né, sendo conectados ali no momento, vão sendo dialogados, e diferentes formas de compreendê-las acabam fazendo parte das discussões, das conversas. Então, por isso, nós entendemos que uma ecologia de saberes vai se afirmando, vai atravessando ali o fazer pedagógico. E corazonar é um outro conceito que a gente entende, né, na verdade, uma forma, né, de vida, enfim, que é colocada por um intelectual chamado Patrício Guerreiro Arias. É um intelectual que toma contato com o debate do pensamento decolonial e vai afirmar para nós que a ciência moderna, né, a racionalidade moderna, o pensamento da modernidade se constituiu separando razão e emoção, ou afeto. Então, o afeto era algo que tinha que ser subjugado, né? A razão é algo que deveria compor as relações, compor a produção, né, científica. Então, o corazonar é uma reivindicação, né, é restabelecer um elo entre a razão e o afeto. Então, é de entender que o conhecimento, ele nasce na luta contra o patriarcado, o colonialismo e o capitalismo. Então, à medida que a gente se engaja nessa ação, a gente tem esse gesto político, nós vamos atravessados por inúmeros sentimentos, emoções e afetos. Por isso, é inviável, segundo o Patrício Guerreiro Arias, de pensarmos a produção de conhecimento sem levarmos em conta as questões que envolvem o afeto. Então, por entendermos que o currículo é um campo de luta, né, que a aula em si ela é um espaço de disputa, ela é um encontro de conhecimentos, então, esses professores, eles vão sendo atravessados, eles vão produzindo, junto com as crianças, determinados afetos, pois se tem como intenção uma justiça cognitiva, né? Se tem como intenção uma valorização de diferentes formas de conhecer, de entender, de significar as práticas corporais. E aí, o andar perguntando é algo que também se afirma ao longo da tematização. Então, o andar perguntando faz parte do movimento zapatista, que entende que a luta ela é construída com o outro e não para o outro. Então, a tematização, ela se constitui junto, a partir daquilo que os estudantes denunciam. A forma como os professores vão problematizando, vão perguntando, vão questionando, permite ter um desenho muito particular da prática pedagógica, né? Então, não é aquela coisa do professor que chega e transfere e entrega um conhecimento já pré-determinado, mas a aula se torna um convite, uma produção de conhecimentos, né? É um encontro. E aí, um outro conceito que a gente acaba criando, a partir de toda essa leitura que fizemos desses campos teóricos, é que esses professores enfrentam aquilo que eu chamo de pedagogicídio. Então, pedagogicídio, a gente entende que são todas as práticas que a escola, enquanto uma instituição moderna, ela lança para abafar ou subjugar práticas pedagógicas que escapam dos modelos impostos. Então, esses professores, ao construírem um fazer pedagógico,
sintonizado às falas das crianças, que não determina de uma maneira antecipada o que acontecerá ao longo de todo o trabalho, acaba fomentando uma prática pedagógica que afronta os modelos, que afronta as práticas que vêm no sentido de entender que só uma forma de compreender, de significar, de conhecer era possível. E aí, caminhando para as considerações, ao tomar contato com esses campos teóricos, a gente entende que uma decolonização, isso se a gente estiver olhando com o pensamento decolonial, ou descolonização, se nós olharmos com o pós-colonialismo, acontece no currículo cultural. Então, nós observávamos que o currículo cultural tinha tomado contato de maneira muito intensa com campos teóricos que se situam no eixo norte-americano. Então, o pós-estruturalismo, o pós-modernismo, estudos culturais, multiculturalismo crítico, e ao colocarmos no debate também o pensamento decolonial, a gente acaba movimentando o próprio currículo cultural, que é um gesto que ele se propõe a fazer nas práticas pedagógicas. Então, ao colocarmos uma produção teórica latino-americana, a gente entende que esse movimento se efetiva dentro do próprio currículo cultural. E não significa que nós desejamos, né, retirar aqueles que compõem esse eixo modelo norte-americano, mas sim de ampliar a rede de campos de inspiração. Então, ao fazer isso, de colocar um pensamento decolonial também, é uma tentativa de compor essa rede que vai possibilitando uma prática pedagógica sensível a uma afirmação das diferenças. E aí nós também consideramos que os professores, ao atuarem, ao estarem na escola, eles são agenciados por um princípio ético-político de favorecer a administração dos saberes discentes. Então, esses professores, ao reconhecerem, ao olharem, ao valorizarem os conhecimentos dos estudantes, as práticas corporais do território ou que os estudantes denunciam, nós observamos que esses professores promovem uma prática pedagógica aberta ao diálogo, ao encontro de conhecimentos. E não é o professor que vai se legitimar, né, que vai se proclamar como alguém capaz de afirmar e enunciar a cultura corporal dos estudantes, como legítima ou não. Né? Se isso fosse, seria uma mera reprodução daquilo que a modernidade, né, fez e exterminou diferentes conhecimentos e vidas. Mas como algo que deve ou pode ser conhecida, né? Então, se os professores se colocam nessa condição deles serem como as únicas pessoas possíveis de reconhecerem, seria um grande engano, né? Então, tal reconhecimento que eles promovem vem acompanhado de uma tentativa, de um gesto, né, vamos dizer assim, de criar uma prática pedagógica sensível, aberta a um encontro de conhecimentos, né, um encontro de diferentes formas de entender aquela prática corporal que eles elencaram como tema. Então, partilho aqui com vocês a pesquisa, né, aquilo que a gente viveu ao longo da investigação,
E tentei ampliar, né, trazer mais elementos daquilo que a gente expôs no artigo, porque o artigo, ele nos limita muito, por conta do seu espaço, né, da quantidade de caracteres que a gente pode colocar ali. Então, eu busquei aqui na minha fala trazer mais